Salondaki yemek masasını büyütmemiz gerekiyor. Yeterince büyük ama. Çocuklarla oraya sığamayız. 3, belki 4 kişilik. Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. A cerimônia de pedido de Ira correu muito bem em todos os sentidos. Orun e Ira estão muito felizes. Este foi o primeiro passo que dariam para o casamento. Ira e Orun se entreolham e começam a pensar em todas as suas memórias. Depois, Orun se inclina no ouvido de Ira e diz: "Eu sou seu pelo resto da minha vida, Ira, e você é meu." Depois, Mestre Yakub quer ir. Que não o acompanha até a porta. Afif levanta-se de repente. Zulia pergunta a ele: "E onde você está indo?" "Você fez disso uma tradição em Afif." Depois disso, diz ele, "é uma perda de tempo." Orun diz a ele que se você tivesse esperado, teríamos ido juntos. Ira diz a Orun que devemos ir com ele para que não haja agitação ali. Depois, eles se despedem do Canaã, no sai e Zulia. Quanto a Afif, iremos de qualquer forma com veículos separados. Ele sai dizendo: "Estou indo embora." Orun fica um pouco irritado com a situação. Quando Ira percebe isso, ela diz que ficaremos juntos até o fim de nossas vidas. Orun também sorri ao ouvir as palavras de Ira. Depois que Afif foi para a mansão, eles prepararam um café salgado para ela e perguntaram o que aconteceria com uma família assim. Naquele momento Orun chega até ele e diz que você fez a coisa certa ao vir. Não posso dizer a mesma coisa sobre sua atitude gélida, mas ela diz alguma coisa. Fiz a minha parte em Afif. Ele diz que é sua vez. Não desista do seu sobrenome. Enquanto Orun está prestes a partir sem lhe dizer nada, Afif diz-lhe que vivo para os meus filhos. Quando Orun ouve isso, você não vive para seus filhos. Você quer que seus filhos vivam para você. Ele sai da sala dizendo que há uma grande diferença entre eles. Musa está contando a Gonça o que aconteceu esta noite. Mas Sevket chega até eles e os separa. Naquela época, Orun e Ira também conversaram com Ali ao telefone. Eu não me cansava de conversar com Ira Orun com Ali. Ele diz que gostaria de ter vindo aqui para o casamento, mas seu irmão ficou doente. Orun diz a ele que iremos depois do casamento. Depois disso, você não ficou com raiva de Ira Orun e de mim, certo? Ele disse que minha tia pediu café salgado. Orun diz a ele que o sal me queimou e me queimou. Ira diz: "Deixe-me trazer água imediatamente." Orun o interrompe e diz que nem água nem qualquer outra coisa pode extinguir o fogo dentro de mim. Ira diz a ele: "O que você quiser, farei imediatamente." Orun se aproxima dele e diz: "Você me queima e me esfria ao mesmo tempo. Você é fogo e água." Sua tia disse muito bem. Ela diz: "Envelheça no mesmo travesseiro." Ira pergunta por que eles dizem isso. Orun conta a ele que antigamente as pessoas casadas dormiam no mesmo travesseiro, por isso dizem isso. Ira diz como ela é linda. Orun diz a ele que quando eu abrir os olhos será você, mal posso esperar. Ira diz que é como um sonho. Orun diz a ele que você é o sonho. Enquanto eles vivenciam esse momento romântico, o telefone de Orun toca. Ira diz que se você quiser passar fome, seu trabalho não será interrompido. Orun diz que meu telefone ficará desligado durante a lua de mel e não será ligado de forma alguma. Orun sai da sala falando ao telefone. Ira também respirou com facilidade. Naquela hora, enquanto Afif estava em seu quarto, Neva entra bruscamente e diz que Afif admira. Ele pegou suas palavras e pediu um pedaço da escrava para seu filho. Afif diz que para ter cuidado com as palavras. Neva diz a ele que você se tornou uma pessoa lamentável, mas eles merecem. Ao ouvir isso, Afif dá um tapa em Neva e diz: "Cuidado com quem você fala, saia da sala." Neva está muito zangado com esta situação. Apenas uma pessoa me deu um tapa. Ele diz que não está vivo agora, você vai pagar por isso. Depois, Sevket dá os remédios para Afif.
Ira chega à porta da sala e diz a Sevket: quero falar com a senhora Afif, se for conveniente. Sevket olha para Afif e diz a Ira que a senhora Afif não é adequada no momento. Ira sai dizendo que voltará mais tarde. Então o mensageiro traz um envelope para eles. Sevket leva o envelope para Afif. Afif olha os arquivos no envelope e Neva diz para si mesma que você vai pagar pela bofetada que me deu. Nesse momento, Orun vê Neva e vai até ela. Orun pergunta se algo aconteceu com ela. Depois de fazer uma pausa, Neva diz que sim. Orun diz a ele: estou ouvindo, conte-me o que aconteceu. Neva diz a ele: estou um pouco entediado. Orun diz sobre o quê? Neva diz que é algo que posso resolver sozinha, conversaremos mais tarde. Orun diz a ele: você sabe, e vai embora. Ele diz que depois que Orun partir, você entenderá meu problema em breve. Enquanto isso, Ira está olhando seu anel de noivado em seu quarto. Ele está mais feliz do que nunca. Depois, Afif vai até ele. Ira disse a ele: eu também ia falar com você. Ele agradece por estar lá hoje. Afif disse-lhe que eu tinha de estar lá. O vento está soprando em sua direção. Obviamente você usará o sobrenome de Miral. Mas ele diz que você fará isso e mostra o arquivo. Ira diz isso. Afif chama isso de contrato de casamento. Ira pergunta a ele o que isso significa. Não quero que partilhem o legado da minha família em Afif. Claro que é difícil para você desistir disso, não é? Ira disse: você não me conhece? Ele diz que não me importo com riqueza e herança. Afif diz-lhe que não quer saber de riqueza, mas você não assina. Ira diz a ele que não assinará sem o conhecimento de Orun. Diga a Afif: você sabe muito bem que Orun se oporá a ele. Ele diz que você quer que um grande incidente aconteça. Ira diz a ele que isso não é verdade. Afif: se é assim que você assina, tudo se resolverá com uma assinatura. Talvez então eu acredite em você, diz ele. Ao ouvir isso, Ira assina o contrato. Afif diz a ele que esse assunto ficará entre nós e sai da sala, dizendo que se Orun descobrir, ele transformará a mim e a meu filho em inimigos. Ira fica surpresa com o que aconteceu. Ira não quer nem a herança nem os sobrenomes. A única coisa que ela quer é ser feliz com Orun. Mas porque os pensamentos de Afif são maus, ela pensa que todos são como ela. Eu não deveria ter feito isso sem ir a perguntar a Orun sozinha depois que Afif foi embora. Enquanto ele está prestes a contar isso a Orun, dizendo que eles fizeram uma promessa um ao outro, ele de repente se lembra do que Afif disse e desiste. Enquanto isso, Sally liga para ele enquanto Orun está no escritório. Orun pergunta se há alguma notícia sobre Priyan e Kurkut. Sally conta que descobriu quem sequestrou Priyan do hospital. Orun pergunta quem fez isso. Sally diz que Afif fez isso. Depois que Neva foi esbofeteada por Afif, ela culpou Afif pelo crime. Vamos ver o que Orun fará a Afif quando ouvir isto. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.